Olá, questão 28, UEM 2020. Em um dia em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, uma pessoa resolveu tomar um copo com água gelada para saciar sua sede. No entanto, descobriu que não havia garrafa de água na geladeira. Para baixar o mais rápido possível a temperatura de 100 ml de água natural retirada de um filtro, ela colocou 5 cubos de gelo de 32 gramas cada um, todos os cubos inicialmente a menos 10 graus Celsius, no interior de uma garrafa térmica a 30 graus Celsius, juntamente com água a 30 graus Celsius. Considere que a garrafa térmica não troca calor com o ambiente externo. Assinale o que for correto. Primeiro, são 5 cubos de gelo e cada um com 32 gramas. Então, a massa total do gelo é 5 vezes 32, que dá 160 gramas de gelo. Outro detalhe, o gelo está inicialmente, então imagina que isso aqui seja o cubo de gelo, ele está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Ele pode receber calor e ele pode ter agora uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando ele está na temperatura de 0 graus Celsius, ele pode mudar de fase. Se ele receber calor, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido, mantendo a temperatura de 0 graus Celsius. Isso é fundamental porque deixa claro que quando um corpo recebe calor, ele pode modificar a sua temperatura ou ele pode mudar o estado. O calor envolvido na mudança de temperatura denomina-se calor sensível e ele é determinado por mc ΔT. O calor envolvido na mudança de estado é chamado de calor latente e ele pode ser obtido por M vezes L. O item 01. O volume de cada cubo de gelo é maior do que 35 centímetros cúbicos. A massa de cada cubo é 32, a densidade do gelo é 0,9. Então, seguindo aqui, densidade é a massa sobre o volume. A densidade é 0,9, a massa é 32 sobre o volume. Volume é 32 por 0,9. 32 dividido por 0,9 dá 35,5 centímetros cúbicos. E 35,5 é maior do que 35. Então, item 1 é um item correto. 02. Após o sistema atingir o equilíbrio térmico, verifica-se que a garrafa térmica cedeu 600 calorias. A garrafa térmica, aqui ó, a garrafa térmica tem uma capacidade térmica igual a 20 calorias grama grau Celsius. Então, calcula aqui, ó, item 02. A quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A capacidade térmica da garrafa é 20. A garrafa estava a 30, ela pode se resfriar até 0 grau. Então, a variação de temperatura é menos 30 graus Celsius. Portanto, a quantidade de calor cedida pela garrafa é de menos 600 calorias. Esse menos é só para mostrar que é uma quantidade de calor que foi o quê? Cedida. Então, o item 2 é um item verdadeiro. 04. Para que um cubo de gelo de 32 gramas a 0 graus Celsius sofra fusão completa, são necessários 640 calorias. Então vamos lá. Ele diz que tem um cubo de gelo que já está a 0 graus Celsius. Então ele vai mudar de fase. E o calor envolvido na mudança de fase é o mL. O M é 32. O L, o calor latente de fusão do gelo aqui, ó, é 80. Então, vezes 80. 32 vezes o 80 vai dar 2.560. 2.560 calorias. Ele está bem longe do que ele propôs, né? Ele disse que era 640. Incorreto. 08.
Após o sistema atingir o equilíbrio térmico, a pessoa verificou que havia 125 gramas de gelo e 135 de água. Será? Vamos lá. Primeiro, a garrafa consegue ceder 600 calorias. A água que está lá dentro consegue ceder quantas calorias? Vamos calcular, mc ΔT. A massa de água é 100. O calor sensível da água é 1 e a variação de temperatura é 30. Então a garrafa pode ceder, por isso do negativo, 3.000 calorias. Eu vou puxar aqui ao lado e vou escrever assim, ó, quantidade de calor que foi cedido é igual a 3.600 calorias. Quem recebe esse calor é o gelo a menos 10, aí ele aquece, chega em zero, e aí ele pode derreter. Lembra? Aqui, ó, o gelo a menos 10 recebe calor e ele aquece. Quando todo o gelo estiver a zero, aí sim ele pode derreter. Então, calculando aqui, que esse calor cedido vai ser recebido pelo gelo. Então, 3.600 é igual a massa de gelo vezes o calor sensível do gelo, vezes a variação de temperatura. De menos 10 até 0 é 10, mais a massa de gelo que derrete. Eu não sei se todo o gelo vai derreter, então vou deixar só M, vezes 80, que é o calor latente do gelo, da fusão. Então, 3.600 é igual a 160 vezes 0,5 dá 80, vezes 10 dá 800, mais 80 vezes M. Eu vou jogar esse 800 para lá. 3.600 menos 800 dá 2.800. É igual a 80 vezes M. M é 2.800 dividido por 80. 2.800 dividido por 80 vai dar 35. Então, a massa de gelo que derrete é de 35 gramas. Tínhamos 160, derreteu 35, sobrou ainda, né, uma massa que não sofreu fusão. E o exercício nos diz aqui, ó, que após o sistema atingir o equilíbrio, a pessoa verificou que havia 125 de gelo. Tinha 160, derreteu 35, sobrou realmente 125. E 135 de água, né? Ou seja, de líquido. Já tínhamos 100 de líquido. Com mais 35, fecha o 135, então o item 8 é verdadeiro. 16. Fora da garrafa térmica, a mistura de água e gelo atingirá um equilíbrio térmico na temperatura de 30 graus Celsius. Fora da garrafa é a temperatura ambiente, e a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Então, fora da garrafa, ambiente é 30, o equilíbrio se estabeleceria em 30. Então, o item 16 é um item verdadeiro. A soma 1, 2, 3, com 8, 11, com 16, 27. Valeu, gente! Bons estudos e até a próxima!